Meus amigos, boa noite. Onde começa uma vida? O que eu quero dizer é quando começa a vida. Essa semana que passou, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça do nosso país, julgando um caso específico, julgou que, naquele caso, o abortamento até 12 semanas não era crime. E isso abriu um precedente perigosíssimo em que todas as instâncias da justiça brasileira agora podem decretar, durante o julgamento, que o aborto até 12 semanas é permitido. E a pergunta que fica é: quando começa uma vida? Então o assassinato agora é permitido pelo principal tribunal do nosso país? Quer dizer que a vida começa com 12 semanas e um dia? Até 12 semanas não tem vida? Bom, como médico, eu vou dizer para vocês que nós conseguimos detectar na ultrassonografia que o coraçãozinho do bebê, a partir de 6 semanas, a gente já consegue ouvir, já consegue visualizar. Então, com 6 semanas de vida, ou seja, 1 mês e meio, já não existe vida? Ou a vida começa assim que o zigoto masculino se junta ao óvulo feminino, a célula masculina se une, o espermatozoide, ao óvulo feminino e forma o zigoto. Será que aí já não há uma vida? É claro que há uma série de discussões médicas, filosóficas, espirituais, morais e emocionais para a questão do início da vida. Bom, como médico eu posso lhe garantir que a partir do momento em que há união da célula do gameta masculino, espermatozoide, com o óvulo feminino, e começa a haver a divisão celular causada por isso aí, já existe vida. E a gente constata isso com os batimentos do coração a partir de 1 mês e meio, facilmente no ultrassom. Espiritualmente, nós sabemos que não existe corpo sem espírito. Então, desde o início da concepção, já existe um espírito destinado àquele corpo que emocionalmente está ligado àquele corpo. Eticamente e moralmente, como médico, eu tenho que dizer que eu sou contra o aborto em qualquer época em que seja realizado. Também moralmente e espiritualmente sou contra, totalmente contra. Mas a questão que fica é que nós aqui no Brasil somos um povo eminentemente religioso, claro que há as exceções de sempre, e grande parte da nossa população é cristã, provavelmente a maioria. E nós sabemos que o atentado contra a vida humana, seja ela em qualquer época, é muito danoso para quem comete o ato e para quem sofre. Experiências no começo, logo quando foi descoberto, foi criado o método de uteroscopia, em que podia se filmar o feto dentro do útero, dava-se conta de que os fetos que tentavam ser abortados, digamos assim, eles se afastavam do material que tentava abortar, mostrando que o instinto de preservação já existe naquele feto. Tem uma história de um grande amigo, um amigo muito sábio, por sinal, que sempre me dizia, isso me marcou muito. Minha mãe era uma mulher doente, pobre, e que já tinha 7 filhos antes de me ter. Ela tinha todos os motivos do mundo para me abortar,
e não o fez, e eu sou eternamente grato a ela por isso. Cada um de nós tem a idade que tem hoje, mas todos nós já tivemos 12 semanas. Nós já tivemos a fase crítica para o que o STF agora considera como permitido o aborto. Eu quero dizer a vocês que é uma responsabilidade muito grande um ato desse tipo, e que mulheres que cometem esse ato, na maior parte das vezes, têm um problema psicológico, uma cobrança íntima, um desgaste emocional muito grande, um gasto de energia emocional enorme. Então, nós temos que ser contra esse ato. Nós não estamos aqui sendo contra as mulheres que cometem esse ato. Veja bem, existe uma grande diferença. Todos nós cometemos erros na vida e o aborto certamente é um erro. Mais cedo ou mais tarde nós vamos compreender isso como agentes causadores ou não. Não cabe aqui a questão do direito da mulher, porque o direito de cada pessoa acaba quando começa o direito do outro. E se a mulher tem direito a preservar o seu corpo, ela não tem o direito de tirar uma vida. Aquele feto tem direito a sobreviver. E o direito à sobrevivência fala mais do que qualquer outro direito, porque é um direito básico de todos nós. O segundo ponto é que o feto não faz parte do corpo da mulher, não é uma propriedade do corpo da mulher, não é. A mamãe apenas dá o suporte nutricional para que aquela criança cresça, mas ele não faz parte do corpo dela. Para as pessoas que costumam dizer ele é sangue do meu sangue, saibam que na imensa maioria das vezes não existe nem contato do sangue do feto com a mãe, apenas a troca de nutriente e oxigênio. Quando existe o contato, até algumas doenças acontecem. Então, meus amigos, vamos pensar nisso, vamos pensar nesse ato, vamos pensar em políticas públicas que ajudem as mulheres que estão em dificuldades, políticas públicas de planejamento familiar para que não cheguem a cometer um ato translocado que certamente vai causar muito dano psicológico, às vezes físicos, como hemorragias e mortes por infecções por causa desse ato. Nós não podemos ser contra a mulher que comete esse ato, a gente tem que atendê-la, de cuidar delas. E para quem já cometeu o ato, não adianta também se desesperar e ficar remoendo e gastando sua energia com o ato já cometido. Como ensinou Jesus, se arrependa, vá e não peques mais. Palavras de Jesus, segundo o que nos consta nos livros religiosos. E o recado é esse: viva sua vida para frente, não volte a cometer o erro e vamos ser sempre pela vida. Não vamos permitir que um ato dessa natureza lese o nosso corpo e o nosso espírito para sempre. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.